Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E aí eu convido a todos para que a gente agora, então, unidos em pensamentos, possamos elevar o nosso coração, abrir este coração a Jesus, a esta casa do caminho, a Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que nos auxilia e nos ampara sempre nas nossas aflições, nas nossas dúvidas, para que hoje possamos ter uma tarde cheia e abençoada dos estudos da codificação. Que possamos, então, intuídos pelos diretores espirituais dessa casa, pelos que aqui se encontram, nossos amigos, nossos irmãos, nossos protetores, entender um pouquinho mais desta doutrina que nos consola, nos ilumina e nos acalenta todos os dias. E que assim, amparados pela luz divina, sempre com a presença do Mestre Jesus, te pedimos, Senhor, que continue conosco na tarde de hoje. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. A obra que a gente está estudando, então, neste mês, com todas as palestras da casa, chama A Gênese. São 5 obras da codificação que embasam, orientam e esclarecem a nossa doutrina espírita. E, não por acaso, foi a última obra que Kardec codificou. Ele foi o codificador da orientação dos espíritos. O motivo, talvez, de ter sido a última é porque ela é uma obra, eu não diria difícil, porque daí não dá para dizer, mas porque a palavra que a Tícia usou foi bem importante. Ela é uma obra densa, porque ela envolve ciência, filosofia e religião. E muito deste conteúdo da Gênese está dentro da ciência. E ela também vem tornar claro, destrinchar toda a primeira parte do livro dos Espíritos. Então, muitas vezes as pessoas, quando começam a ler o livro dos Espíritos, aquelas primeiras partes dizem, meu Deus, não entendo nada. Porque tudo é uma construção. E me foi dado um capítulo muito, para mim, é um dos mais complexos, eu confesso que eu tive que me puxar muito, não somente agora, na época que a gente estudou a Gênese com turma e tudo. O tema chamado fluidos é um tema desafiador para fazer entender o conteúdo. E, por conta disso, eu pedi muito assim que a espiritualidade me concedesse uma clareza de fala, uma facilidade na exposição, de modo que eu ficaria muito feliz se ao vocês saírem daqui hoje, pelo menos tivessem uma noção e uma pequena, pelo menos, compreensão crescente do que é fluidos. Então eu vou começar a explicar. É um tema desafiador. Para começar, eu vou trazer aqui o conceito de fluidos, para ficar mais fácil, primeiro do dicionário. Quando a gente diz assim, ó, quem tem carro, vamos colocar o fluido no motor, o que é? É um óleo, não é verdade? É um líquido. Vamos botar água no radiador do carro. A água também é um fluido. Então, estou trazendo o que é do dicionário, para depois a gente entrar em fluidos espirituais. Olha aqui, ó. O conceito acadêmico da ciência, fluidos, quer dizer substância que pode fluir, se adaptar. Ó, guarda essa palavrinha aqui, ó. Se adaptar, vocês vão entender por quê. A forma do seu recipiente. Quando eu boto uma água dentro do copo, o fluido líquido da água, ela ganha a forma temporária aqui do copo.
Se eu botar na garrafa, é da garrafa, no balde, no balde. Então, vocês entenderam, vamos lá. Não possuindo forma própria. A água não tem forma própria. Os gases não tem forma própria. O óleo que eu citei, o vapor, o vento, não tem forma própria. Tudo são fluidos. Então, isso para a gente começar a embasar. Aí ele vai dizer assim, inquietude humana. Agora a gente vai trocar de assunto, já não é mais do dicionário, agora nós vamos entrar no nosso tema. Todos vocês e nós e a humanidade sempre se perguntou, da onde viemos? O que é essa alma que eu carrego? Como que eu vou ser imortal, meu espírito? A ciência humana sempre procurou buscar os mistérios de uma matéria básica, mas o que me formou? Da onde que, afinal de contas, nasci? Que fosse o princípio de tudo, que servisse de ponto de partida para a origem das coisas. Isso é coisa do homem, sempre houve esse questionamento. Foi então que um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer, lá em 1734, que ele nasceu, até 1815, no século XVIII, antes da doutrina espírita, tá? Antes. Propôs uma teoria chamada fluido cósmico universal. Na doutrina espírita, a gente vai falar muito de fluido cósmico universal. Não é uma criação da doutrina espírita. É antes. Esse era um grande magnetizador. Mas eu vou explicar um pouquinho disso. O que ele propôs? Ele propôs a existência. Tinha que ter alguma coisa, ele matutava na cabeça dele. Tinha que ter uma existência de um fluido. Nós falamos antes que era uma coisa que enche, que se espalha, que se expande. Que ele devia ser invisível. Não é possível, tem que ter um fluido invisível que permeie todo o universo e todos os seres. Que deveria abranger todo o universo, não só a Terra, todo o universo, todo o cosmos. Ele começou a se questionar e levantou estudos. Um fluido que ele entenderia ser a base de tudo no universo. Então guardem o nome fluido cósmico universal. Aí ele diz assim, ó, não é possível. Aqui tem uma gravura que tem a Terra e aqui tem os planetas. Isso é a nossa galáxia. Temos bilhões e bilhões de sóis, de espaços incontáveis. Isto é um oceano. E ele diz assim, ó, este oceano tem que estar por tudo e tem que envolver todos os lugares e seres. Ele começa a se questionar. Isso é lá no século XVIII. O que o Mesmer buscava? Ele buscava explicar os fenômenos, procurando compreender que haveria de ter uma energia vital, invisível, que os nossos olhos físicos não enxergariam, que influenciava a mente, as curas, os comportamentos humanos. Tinha que ter alguma coisa a mais no universo que influenciava. Ele estava se questionando. A ciência, com o tempo, passou a admitir que o universo, isso é importante, tá? Que o universo não se restringe ao que é físico, aquilo que é tangível. O universo, agora a ciência de lá para cá vem dizendo assim, não, há muito mais coisas do que os nossos olhos podem ver. Então vocês vejam que é um magnetizador, um estudioso que levantou as questões e a ciência foi trabalhando em cima dessa ideia. Tem que ter mais coisas, a ciência já admite isso. E que nós, olha o que a ciência diz, ó,
e que nós não conhecemos tudo no universo. Nós conhecemos a Terra, esse planeta pequenininho. Tem um cosmos que a gente não tem ideia. A ciência reconhece também que nós dominamos apenas 5% da matéria cósmica. E os 95%, onde é que estão? O que é? Qual a explicação de tudo isso? Então, questões da ciência. No fim da história, agora aqui, ó. O que o Espiritismo tem a ver com tudo isso que eu trouxe até agora? O que o Espiritismo tem a ver com tudo isso? E foi Allan Kardec, nosso codificador da doutrina, que foi com Allan Kardec que a ciência espírita, ó, ciência espírita, aqui a ciência comum, a ciência espírita avançou na busca do conhecimento das coisas. Ainda a ciência moderna não reconhece a ciência espírita como ela deveria ser. Mas ela chegará nesse ponto. Tanto é verdade que é só vocês olharem as reportagens da televisão, dos noticiários, e agora não tem muito que saiu. A ciência médica reconhece a mediunidade. Nossa, que avanço! Vocês vejam? Por isso que dizemos que em 100 anos a nossa ciência médica, os médicos, a medicina vai mudar extraordinariamente. Por quê? Porque o médico do futuro será aquele que compreenderá o corpo e a mente, o espírito e a conexão daqui com o invisível. As coisas estão andando mais rápido do que a gente pensa. Quando começaram as manifestações dos espíritos, lá agora chegamos em Kardec. 1857, antes ali o Kardec era magnetizador também, ele era da escola do Mesmer, então o Mesmer não era desconhecido, o Kardec era magnetizador. Magnetizador é aquele que tem a habilidade de lidar com o magnetismo humano e usá-lo ao seu favor. Por exemplo, uma hipnose. Uma hipnose é um recurso que muitos na medicina, dentistas e pessoas que usam essa técnica, conseguem usar para diminuir a dor dos seus pacientes. São técnicas, porque o magnetismo, a gente exala uma força magnética do nosso corpo. Então, é uma ciência que estuda. Kardec era magnetizador. Quando começaram as manifestações dos espíritos, eles revelaram, olha, isso é importante, a compreensão de que acima de tudo, esse cosmos que eu falei antes, há um Deus, o Criador de todas as coisas. Tanto que se nós abrirmos o livro dos Espíritos, a primeira pergunta que o Kardec faz aos Espíritos é: o que é Deus? Que é Deus? Porque a curiosidade humana, onde está Deus? O que é Deus? Então ele fez a primeira pergunta. E eles dizem então que há um Deus acima de tudo. E que nós não temos condições de saber a substância, a coisa, não temos. Nós só o sentimos. Com palavras não temos como dizer. E também eles dizem que o universo, isso é importante, ó, tudo isso vai estar em cima do que eu vou falar, do que eu vou continuar daqui para frente. O universo, nós falamos universo não é só a Terra, tá? É todo o cosmos. O universo é composto de coisas materiais e coisas espirituais. Então eles estão dizendo, ó, tem mais coisas materiais visíveis, coisas materiais invisíveis, e daqui a pouco eu vou dizer o que é coisa material invisível, e coisas espirituais. Nós vamos, através da
explicação dos espíritos compreender que há uma trindade no universo. Deus, Espírito, que somos nós, esse Espírito que nós carregamos, e tudo que não é o Espírito, que é a única coisa espiritual, tudo o resto é matéria. Tudo o resto é matéria. Deus, não temos palavras para definir. Espírito, essa chama que nós guardamos dentro de nós, que é essa vida espiritual, o ser espiritual, e o resto tudo é matéria. Já vou salientar de novo daqui a pouco. Então, a única coisa espiritual que existe no universo são os espíritos. São os seres, os espíritos, encarnados ou desencarnados, são os seres espirituais criados por Deus. O restante tudo é matéria. Guardem isso daí. Mas, se tudo é matéria, então tem vários graus de densidade. O que é uma densidade? Densidade é uma coisa, quanto mais densa, mais eu pego. Quanto menos densa, a gente diz que ela é vaporosa, etérea, que a gente não pega. Eu posso pegar o calor na mão? Não posso pegar o calor na mão. Eu posso pegar o vento? Não posso pegar o vento. Então vamos guardando esse raciocínio para entender. Então a matéria tem graus de densidade. E eu disse que só uma coisa não é matéria, que é o espírito, o resto tudo é matéria. Então, aqui vocês vão entender, e eu até separei algumas frases depois que eu quero mostrar. Esse aqui é um gráfico, chama FCU, quer dizer fluido cósmico universal. Eu não disse que tinha um fluido que permeava todo o universo, todos os planetas, todo o mundo? Então, há uma densidade deste fluido. Se tudo é matéria, aquilo que eu posso pegar quer dizer que é mais denso. Então ele está bem aqui embaixo. A matéria tangível, o banco, a cadeira, o copo, a roupa, o corpo, tudo é denso, porque eu posso pegar. Então ela está neste ponto bem baixo. Só que o universo tem 95% de coisas que eu não conheço. Nem eu e nem os homens, os grandes cientistas da humanidade não conhecem. Então, há um gráfico que diz assim, de 0 a 100. Então, se aqui está mais denso e essa faixa, ela abrange o quê? A Terra. Tudo que está em planetas densos, primitivos, de provas e expiações que somos nós, está na faixa baixa desse oceano cósmico. Mas tem muito mais coisas lá para cima que nós não conhecemos. E os espíritos dizem, vocês não têm condições ainda de conhecer, porque vocês não têm evolução moral e espiritual ainda. Então, a gente diz assim, daqui para cima há um universo de planetas evoluídos. Ah, mas então é por isso que na literatura espírita nós temos explicações de que há seres que habitam outros planetas? Então eles estão numa matéria menos densa, porque eles estão acima. Então tudo que não é denso não se pode ver e pegar. Então por isso que a NASA, que os Estados Unidos, que os países mandam sondas para Marte e lá não se enxerga nada. Porque os olhos humanos não enxergam o que é daqui para cima. Porque é quintessenciado, etéreo, vaporoso. Entenderam? Aqui uma das frases que aí eu disse, meu Deus, para mim foi uma maravilha, eu fiquei
extasiada estudando esse assunto, que tem uma frase que diz assim, ó. Vocês acham que Jesus dizia uma frase perdida? Não. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu pai. Então quer dizer que agora eu estou começando a entender. Se aqui é denso e lá para cima não é denso, e há seres por todos os universos em gradações de densidade incontáveis, então eu estou entendendo o que Jesus disse. Há muitas moradas na casa de meu pai. O cosmos é a morada do meu pai. Vocês entenderam essa frase de Jesus? Entenderam que parece difícil, mas a gente vai aprendendo, vai pegando? Aí diz assim, ó. Então todo isso aqui é um gráfico desse grande oceano que é o cosmos. E esse cosmos tem graus incontáveis de densidade. Então eu não tenho ideia do que tem 95% das coisas no universo. Agora vamos lá, que agora começam as perguntas e vocês vão começar a interagir. Se tudo é matéria, menos o espírito, eu falei isso daí, não é minha, isso é dos espíritos. Então, o espírito, para viver aqui na Terra, precisa de um corpo que vai dar forma ao espírito. Vocês entenderam por que a gente tem um corpo de carne denso? Porque eu preciso de um veículo para transportar o meu espírito para aquele espaço aqui, que é a Terra. Como que eu vou habitar um espaço denso se eu não me adequo a esse espaço denso? Por quê? Porque nós estamos em evolução ainda. Então, olha só, nós temos um corpo físico que é adequado para esta terra. Para outros é outra coisa. E há muitas moradas na casa do meu pai e eu não sei dizer o que é. Como o espírito é imortal, então o corpo que envolve o espírito deve ser imortal. O corpo que envolve o espírito deve ser imortal? Mas esse corpo morre. Então tem que ter outro corpo. Por isso nós temos um corpo físico que morre e um corpo espiritual que envolve o espírito que não morre. Esse corpo se chama perispírito. Quando eu vou embora desta terra, o meu corpo se decompõe aqui. A primeira etapa, se decompõe. Qual que é imortal, então? Qual é que é? O que vocês me dizem aqui, ó? Perispírito. Este é imortal. Agora já estamos começando a entender que eu tenho 3 coisas em mim. Espírito, perispírito e corpo denso. Então nós já temos 3 coisas. Este perispírito, agora, tá, mas do que é formado esse perispírito então? Não é verdade? Esse perispírito aqui, que é o corpo que todo mundo tem, tá? Vocês têm o corpo que apodrece, ele que vai se decompor, e tem o corpo espiritual que carrega o espírito de vocês. Ele é formado de matéria. Nós falamos que só tinha uma coisa que não era matéria. O que era uma coisa que não era matéria? Mas vocês estão... Isso aí, muito bom. Formado de matéria sutil. O que é sutil? Delicada, menos pesada, menos densa, a ponto de poder habitar o espaço no entremeio das encarnações. Onde que é o entremeio das encarnações? Por aqui. Não é no oceano cósmico? Então quem que vai para o mundo cósmico no meio de uma encarnação para outra? O perispírito levando o espírito.
Tá indo bem o raciocínio? Então vamos lá. Opa! Agora nós estamos falando de perispírito. Todo mundo tem perispírito aqui, tá? Todo mundo tem. Então o perispírito é esse corpo semimaterial. Eu não disse antes, lá naquele... Eu não tinha dito que aqui tinha várias densidades? Aquilo que é mais baixo é aquilo que eu posso pegar. Mais para cima um pouco da densidade da matéria, ela é etérea. Então, o perispírito... Opa! Peraí. Mais um. Aqui. Esse corpo semimaterial que se chama perispírito, que todo mundo tem, acompanhará o espírito para sempre em todas as encarnações. Então, nesta encarnação física, eu tenho este corpo. Nas outras, eu tive outros corpos. Nas próximas que virão, eu terei outro. Mas o meu corpo espiritual, que eu não enxergo, que me envolve, será sempre o mesmo. Até aí tá tudo bem? Vamos lá. Perispírito, que é composto pelo fluido cósmico universal. Nós falamos que só o espírito não era matéria, o resto tudo era, então o perispírito é matéria. Menos densa, mais para cima no gráfico lá. Que serve de veículo de manifestação do espírito, tanto no plano material como no plano espiritual. Por isso que no plano espiritual tem cidades, tem postos de socorro, tem muitas casas na morada de meu pai. Quem habita nele? O corpo perispiritual. Estão conseguindo entender? Hoje vai sair todo mundo sabido daqui. A cada vivência das encarnações, Deus provê um corpo material, que eu já expliquei, novo, que se decomporá com a morte física. Então, quando a gente desencarnar, dói porque a gente é apegado à matéria. Mas nós vamos ganhar outro novo depois. Fiquem tranquilos e vão guardar a esperança que vamos ganhar um novo bem bonitinho depois. Agora vamos lá. Agora nós vamos entrar em fluidos espirituais. Olhe agora, acompanhe comigo. O espírito possui a capacidade de pensar. Eu tenho um corpo, tenho um perispírito e tenho um espírito. A minha capacidade de pensar e raciocinar não é do corpo, não é do perispírito, não é do cérebro. O cérebro é a máquina que opera o pensamento a serviço do espírito. É uma engrenagem mecânica. Tanto que quando a gente tem um AVC, atrapalha o pensamento. Não é verdade? Verdade. Vamos lá. O espírito possui a capacidade de pensar, de produzir ondas mentomagnéticas. Agora sim, ó. Eu tenho capacidade de pensar. Todo mundo tem. Quando eu penso, eu produzo ondas eletromagnéticas. Não falei que o Mesmer estudou magnetismo? Lá no começo? Então, se eu produzo ondas eletromagnéticas, as minhas ondas eletromagnéticas não é espírito. É o quê? Matéria. Eu não disse que só não é matéria o espírito? Então, o pensamento é o quê? Todo mundo, ó. Matéria. Ah, mas tem muitas... Eu consigo ver o que a Odete pensa? Eu não posso ir lá pegar o pensamento dela aqui. Então, essa matéria é menos densa. Ela é sutil, mas ainda assim ela é matéria. E ela está lá naquele gráfico mais para cima. Está dando para entender? Nós produzimos matéria mental, que é o pensamento. Que não pode ser, graças a Deus, pega por ninguém. Porque o pensamento é livre. Estão conseguindo entender? Vamos continuar aqui. Eu disse também que nós tínhamos um corpo que envolve o
o corpo de carne. Somos espírito, que é uma chama, que é uma criação de Deus. Eu não sei dizer o que é o espírito. E ninguém acho que sabe dizer. Mas nós temos aqui, ó. Vocês veem essa ilustração de luz que vai ao redor da pessoa? Este é o corpo perispiritual que todo mundo tem. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele brilha. Quanto menos evoluído, mais apagadinho ele é. E tem um recurso para iluminar o perispírito. Operar no bem. Quanto mais bem eu faço, mais a minha chama de luminosidade aumenta. Por isso que diz que Jesus era um... Por que vocês acham que Paulo caiu do camelo? Pela força da luz de Jesus. Entenderam? Aqui o corpo, aqui o perispírito, aqui o espírito. Eu disse também que a nossa mente produz ondas mentomagnéticas. Então, todo mundo produz aqui um pensamento contínuo, por isso que nós somos humanos. O que nos diferencia dos animais é o pensamento contínuo. Aquele que eu penso hoje, depois eu vou pensar do ontem, do anteontem, e daí muitas vezes quando o pensamento está um pouco confuso, cria os remorsos. Um animal não tem isso. Então ele não tem o pensamento contínuo. Então a nossa mente produz matéria sutil, chamada pensamento. Então, vamos fazer o raciocínio. Como tudo é matéria, o pensamento é o quê? Matéria. Essa matéria habita o fluido cósmico universal. Lembra do gráfico que tinha, ou daquele oceano dos universos? Se é matéria, eu jogo para o universo a minha produção. Não é verdade? Então, por isso que quando a gente entra num ambiente pesado, eu capto o peso. Porque aquela pessoa produz pensamento pesado, mais denso. Entenderam? Vamos continuar. Essa matéria habita o fluido cósmico universal, que é esse oceano nos mundos, inclusive o nosso, aquele bem pertinho de nós aqui. E o pensamento influencia os outros e as coisas. Então o meu pensamento mexe com ela, o dela mexe em mim, e as pessoas se agrupam pela qualidade do pensamento. Me diga com quem anda, o que pensas, e eu te direi o que és e com quem andas. Porque o pensamento é matéria similar se aglutina e se atrai. Por isso que pessoas ruins estão sempre junto com pessoas ruins. Pessoas boas tendem a se juntar com pessoas boas. Entenderam? Para todo mundo entender. Se um pensamento é bom, ele cria uma onda boa. Se um pensamento é ruim, ele cria um campo ruim, deletério, pesado. Pois carrega o fluido cósmico universal, gerando desequilíbrio que vai causar enfermidades, desarmonias físicas e psíquicas. Quem é negativo está sempre doente. E quem muitas vezes está doente por uma questão de corpo, é positivo, parece que consegue suportar mais o peso das coisas. Estamos dando para entender? Então vamos continuar. Pena que o tempo voa, né, gente? Vamos lá. A doutrina espírita nos ensina que o aperfeiçoamento moral é o único caminho para a evolução dos espíritos e da matéria cósmica. As minhas vibrações de pensamento criam um corpo de energia. Eu falei que o pensamento se expande, influencia. É um campo de energia que vai atrair os espíritos que tenham o mesmo teor de vibração espiritual. O que é o umbral? O umbral é o local daqueles que pensam do mesmo jeito. Deu para entender? Por isso que os espíritos se atraem.
O perispírito sofre as influências. Perispírito é o corpo de luz que a gente tem. Ele sofre as influenciações do ambiente. O que eu penso, eu me agrupo, ela me dá, me magoa, eu mudo a minha luz, tudo isso daí. Se eu melhoro como pessoa, o meu perispírito se purifica, ficando mais leve e assim se capacita para habitar as regiões mais elevadas. Não tinha um gráfico? Quanto mais leve a minha matéria perispiritual, mais eu subo. Se mais eu subo, quando eu desencarno eu vou aonde? Para baixo ou para cima? Para cima! Isso! Pensamento e emoções determinam meu corpo perispiritual e evoluem meu espírito. Pensamento! Então vamos dominar o pensamento. Quanto mais evoluído o espírito, mais luminoso e sutil será o seu perispírito. Vamos continuar aqui. Tudo, agora vocês já entenderam que fluido cósmico universal é esse oceano dos universos, certo? Então, tudo está dentro do fluido cósmico universal, que é esse mar que está no universo. Agora, quando o médium dá passe para vocês aqui, que mistério tem nisso? Como que eu entendo o passe? Olhem só. Os médiums, o médium, enfim, é aquele que tem a sensibilidade, sentimento, sensibilidade, depuração, estudo, esforço próprio, de captar as vibrações do mundo invisível. Então as coisas boas que vocês levam daqui vêm de algo invisível que a gente não enxerga, mas está aqui. Eles atuam, o médium que dá um passe atua como canalizadores, manipulando mentalmente os fluidos. Nós não falamos de fluido, que tudo é fluido? Que ajuda com a ajuda dos trabalhadores espirituais. Olha aqui, ó. Aqui vocês, aqui somos nós, ó, quando a gente vem tomar um passe. Aqui é o médium, aqueles que daqui a pouco vão dar passe em vocês. Olha esse invisível aqui, ó. Vocês acham que aqui não tem equipe espiritual trabalhando? Os nossos olhos não enxergam, porque eles são perispíritos. E perispíritos a gente não enxerga, mas é matéria. Estão entendendo? Então vamos lá. O pensamento do médium, por isso que o médium tem que ter moralidade. Uma pessoa para dar passe não é qualquer pessoa, não. Uma pessoa que está procurando com a intenção de agir retamente. O pensamento do médium e do encarnado e do trabalhador espiritual são as mãos que fazem a criação das coisas espirituais. As mãos nossas fazem as coisas. Eu faço uma cadeira, escrevo, pinto, como. Tudo isso é o instrumento na matéria. No mundo invisível, a mão chama-se pensamento. Tudo é feito no mundo invisível pelo poder do pensamento. Por isso que a medicina vai mudar. Porque o homem vai passar a dominar as técnicas do pensamento futuramente. Qual é o caminho mais rápido para conectar-se com as coisas mais altas do mundo espiritual? Lembra do gráfico? Seja para pedir ajudas dos bons espíritos, seja para construir a verdadeira felicidade espiritual. Então Jesus nos deu dois grandes ensinamentos. Todo mundo aqui pode se elevar, sem pagar nada. Prece e caridade. Esse é o caminho. A prece eleva a vibração fluídica. Nós não falamos que era fluidos? A prece eleva a posição nos fluidos. Então eleva a vibração fluídica. Pelo poder do pensamento. Contato com as vibrações mais altas pelo estado da prece. Se a minha prece faz eu subir e os bons espíritos estão lá em cima, eu consigo chegar neles. Vocês entenderam?
E a caridade são as ações nobres que geram os fluidos benéficos que auxiliam na evolução espiritual. Quem faz o bem produz fluidos beneméricos que dá felicidade. Nós somos criadores da nossa realidade. Agora vocês entenderam que nós criamos a nossa realidade espiritual? Por isso que o céu pode estar aqui, como o inferno pode estar aqui. Porque eu sou criador. Por isso que André Luiz diz, nós somos co-criadores. Deus é o criador, mas nós ajudamos a criar. A reforma íntima, que é a reforma moral, é o único meio de aprimoramento, de aprimoração do espírito. É a revolução silenciosa da alma, um compromisso eterno com o bem e a verdade. Estes são os únicos caminhos que nos levarão a alcançar a maturidade, de mudar para melhor através do entendimento do universo fluídico que nos cerca. Esse universo pode ser modificado por nós. Deu para entender o que é fluido, o que é esse universo e quem atua nele? Somos nós. Então nós somos, o universo é a soma das energias de todos, lançadas no fluido cósmico universal. Tudo que eu faço, penso, tudo é lançado. Por isso que em épocas de Natal, quando todo mundo se abraça, tudo direitinho, diz que a Terra fica mais leve e luminosa. E quando tem aquelas festas populares com um pouco mais de imoralidade, diz-se que pesa a energia da Terra. Aqui então nós temos a força da prece, da mão, aquele estado de prece. Quando a gente diz, Deus, o que eu tenho que fazer? Me ajuda. Isso é uma prece. Aqui a caridade e aqui o abraço de Jesus. Ele não veio de graça. Ele não veio de graça. Ele veio para ser exemplo, para mostrar para nós. E aqui, meu Deus, o tempo voa. Aqui tem umas 4, 5 frases de Jesus que é importante eu dizer. Por que Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito meu Pai? Aonde será que está o Pai? Lá para cima, que a gente não tem nem ideia. Quanto mais a gente sobe, mais a gente alcança estar perto da perfeição. Vocês viram a frase de Jesus? Sede perfeitos como perfeito é meu Pai. Sois deuses. Se eu tenho condições de subir, então quer dizer que eu também tenho a qualidade, o Filho de Deus, que eu posso me aproximar dele. Então sois deuses. Não há ovelha fora do redil. Há alguém fora do cosmos? Não. Não tem ovelha perdida. Tem ovelha desgarrada. Mas perdida não tem. Vocês viram as frases de Jesus? Eu e o Pai somos um. Jesus está no Espírito puro. Então ele está próximo do pensamento de Deus, do Criador. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Sede feita, quando a gente reza o Pai Nosso, sede feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Onde que é a terra? Aqui. Onde que é os céus? Lá em cima. Seja feita a vontade de Deus aqui, para que eu suba para o alto. É um tema, não dá para continuar, senão é muita coisa. Por isso, orai e vigiai. Orai para mandar toda aquela energia. Aqui, orai, para que a energia faça a gente subir. E vigiai. Jesus disse, vigiai para que para que vocês não caiam nas tentações. Pluft para baixo. Por isso, orai e vigiai. Certo, gente? Esse capítulo 14 é muito denso. A gente, olha, já passou, ainda bem que a Tice me deu um pouco mais de tempo, porque eu não ia conseguir colocar, é um assunto tem muita compreensão. Certo? Então, hoje, quando a gente for tomar o passe que é agora, eu acredito que a gente vai enxergar o passe diferente. Que o nosso pensamento se abra
porque ele vai criar a energia da cura e da paz. Senhor, nós vos agradecemos por essa inteligência que tu dotas ao nosso espírito para que eu possa compreender. E então, compreendendo, estarei disposto a buscar a transformação da minha alma. Que o meu pensamento, a partir do conhecimento das coisas, possa ser cada vez mais fluido, mais leve e luminoso. Que eu saiba que tu estás a uma prece de mim. Que eu possa te acessar, sem impedimentos, todas as vezes que o meu coração se sentir fraco. Que a luz, que a paz que todos vieram buscar aqui, os acompanhe para todo sempre. Que assim seja.